Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Agora, vamos continuar trabalhando a conjugação dos verbos no tempo presente, passado e pretérito. Estamos na parte 2, tá bom, da nossa aula. Vamos lá? Gente, o que aprendemos na aula anterior, né? Aprendemos sobre os verbos, sobre as flexões verbais, os tempos verbais, muito importante, né? A conjugação, iniciamos um pouco da conjugação. Também trabalhamos a vogal temática, né? Cada vogal temática. E tivemos um pequeno resumo sobre os verbos, tá bom, gente? Aprendendo isso, volta aqui para mim. Aprendendo isso, já temos uma base para o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é a continuação de toda essa conjugação, né? Vamos aprender hoje a conjugar. Vamos colocar em prática, tá bom? O que aprendemos na aula anterior. Primeiramente, vou colocar aqui para vocês os tempos verbais, que isso aqui é muito importante. Teve na outra aula, mas é bom a gente resumir novamente. Os tempos verbais presente, pretérito e futuro, eles se unem aos modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo para indicar a forma como ocorrem as ações, estados ou fenômenos expressados pelo verbo. Tá bom, gente? Aí vamos lá. Temos 3. Modo indicativo, que expressa certeza. O modo subjuntivo, que expressa desejos e possibilidades. E o modo imperativo, que expressa ordens e pedidos. Volta aqui para mim. Modo indicativo, bem fácil, um exemplo. O aluno entendeu. Eu estou dando a certeza, né? O aluno entendeu, certeza. Modo subjuntivo é um desejo, né? Se é um desejo, uma possibilidade. Tomara que o aluno entenda, é um desejo que eu estou tendo. E depois temos o modo imperativo, que expressa ordem, tá bom? Ordem e pedido. Exemplo, por favor, entenda, né? Ou seja, eu estou tendo uma ordem ou fazendo um pedido, tá bom? Gente, vamos para os tempos do modo indicativo, tá bom? Vamos começar pelos tempos do modo indicativo. Por quê, professor? Cada modo tem seus tempos, viu, gente? Muita atenção nisso. Então, vamos para os tempos do modo indicativo. Vou colocar aqui na tela para você. Os tempos do modo indicativo são presente, pretérito. Aí temos 3, viu, no pretérito. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Depois temos o futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. Então, começamos com o presente, tá bom, gente? O primeiro tempo do indicativo. O presente do indicativo exprime uma ação na atualidade, né? Uma ação que está acontecendo, né? Atual. Por exemplo, leio o jornal todos os dias pela manhã. É uma ação, né? É uma ação que está acontecendo agora. Vê só, gente, a conjugação do verbo ler no presente do indicativo, tá bom, gente? Vamos lá? Eu leio, tu lês, ele lê. Nós lemos, vós ledes, eles leem, tá bom? Volta aqui para mim. Ou seja, o que acabamos de fazer agora, gente? Conjugar o verbo. Isso que o professor acabou de fazer. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, é a conjugação. E ler é o verbo. Por isso que eu vou utilizar, para facilitar para vocês, sempre o mesmo verbo, para assim facilita seu entendimento. Então, isso que o professor acabou de fazer, chama-se conjugar o verbo no modo, tá bom? Ou seja, o presente do indicativo, tá bom, gente? Só lembrando as pessoas do singular, primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular,
ele, tá bom? Aí vamos ter primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, e terceira pessoa do plural, eles, tá certo? E por isso que a gente vai conjugar cada um deles, tá bom, gente? Continuamos, temos o pretérito ou passado. Coloca aqui na tela para vocês. O pretérito indica passado, né? No modo indicativo, ele é usado para situações acabadas, tá bom? Para situações inacabadas ou para situações anteriores ou outras já passadas, tá bom? Assim, existem 3 tipos de pretérito, certo, gente? Primeiro deles, pretérito perfeito. Segundo, pretérito imperfeito. E terceiro, pretérito mais que perfeito, tá bom? Volta aqui para mim. Ou seja, no pretérito só não vai ter um feito tem no presente, né? Vai ter 3. E por isso vamos aprender, vamos conjugar nos 3, tá bom? Vamos lá? O primeiro deles, pretérito perfeito, tá bom? O pretérito perfeito do indicativo exprime uma ação concluída. Exemplo, porém, ontem não li o jornal. Ontem não li, quer dizer, exprime uma ação concluída, que já concluiu. Vamos conjugar o verbo ler, como prometi, sempre o ler, no pretérito perfeito. Vamos lá? Eu li, tu leste, ele leu, nós lemos, vós lestes, eles leram. Tá bom, gente? Vê só, volta aqui. Vê só que interessante. Conjuguei também no pretérito perfeito, para vocês entenderem, né? Tá certo? E, professor, o que é o pretérito imperfeito? Estou curioso. Coloca aqui na tela para vocês verem. O pretérito imperfeito do indicativo exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não concluída. Vê só. Antes não lia nenhum tipo de publicação, ou seja, é uma ação anterior ao presente, mas ainda não foi concluída. Se não foi concluída, por isso que chamamos ele de pretérito imperfeito, tá certo? E também vamos conjugar ele para vocês entenderem. Conjugação do verbo ler no pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Vamos lá? Eu lia, tu lias, ele lia, nós líamos, vós lieis, eles liam, tá bom? Bota aqui para mim. Aprendemos já 2 pretéritos, tá bom? Pretérito perfeito e imperfeito. E aí, temos mais um, né, professor? Vocês podem estar lembrando agora. E ele, coloca aqui na tela para vocês, é o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito exprime uma ação anterior a outra já concluída. Como assim, professor? Quando sair para trabalhar, já lera o jornal de hoje, ou seja, ele está exprimindo uma anterior, uma ação passada, a outra já concluída, já lera o jornal de hoje, tá certo? Esse tempo, ele está em desuso, porém, embora não seja empregado, é importante a gente conhecer, né? É mais comum combinar 2 ou mais verbos que transmitem o mesmo sentido, como por exemplo, quando saí para trabalhar, já tinha lido o jornal de hoje, tá bom, gente? Aprendemos aqui sobre o pretérito mais que perfeito, tá bom? Apesar de estar em desuso. Vamos lá conjugar o verbo ler, sempre vai ser o verbo ler, no pretérito mais que perfeito. Vamos lá? Eu lera, tu leras, ele lera, nós leramos, vós lereis, eles leram. Tá certo? Volta aqui para mim. Aprendemos sobre os 3, né? Os 3, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito
e o pretérito mais que perfeito. Aprendemos sobre o pretérito e sobre o presente. Chegou agora a hora do futuro. Coloco aqui na tela para vocês. O futuro indica algo que se realizará. E no modo indicativo, ele é usado para situações que se realizarão depois do momento em que falamos ou para situações que se realizariam, se não fossem interrompidas por uma situação passada. Tá bom, gente? Como assim, professor? Vou colocar aqui para vocês a primeira delas. O futuro do presente. O futuro do presente exprime uma ação que irá se realizar. Exemplo, amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Amanhã lerei o jornal, ou seja, a ação vai se realizar, tá bom? E com a conjugação do verbo? Conjugação do verbo ler no futuro do presente. Vamos lá, gente? Eu lerei, tu lerás, ele lerá. Nós leremos, vós lereis, eles lerão, tá bom? Também vamos ter o futuro do pretérito, tá bom? E qual seria ele? O futuro do pretérito exprime uma ação futura em relação a outra já concluída. Por exemplo, leria, mas se houvera ou tivesse havido tempo, tá bom? Ele está exprimindo, né, uma ação futura, mas já se concluiu. Leria, mas se houvesse tempo, né? Então a gente já está dando uma ideia que se concluiu, tá bom? Então, qual é a conjugação do verbo ler no futuro do pretérito? Vamos lá? Eu leria, tu lerias, ele leria, nós leríamos, vós lereis, eles leriam. Tá certo, gente? Volta aqui para mim. Então, já aprendemos duas. Futuro do presente, futuro do pretérito, tá bom? Aprendemos isso, passamos da fase do indicativo e entramos agora nos tempos do modo subjuntivo, tá bom? Então, os tempos do modo subjuntivo são presente, pretérito imperfeito e futuro, tá bom? Vamos lá trabalhar eles? Coloca aqui na tela. Presente. O presente do subjuntivo exprime uma ação na atualidade que é incerta ou duvidosa, tá bom? Marquem isso aí, incerta ou duvidosa. Vamos lá um exemplo? Que eles leiam, ou seja, aqui está deixando claro, é incerto e é duvidoso. Vamos lá para a conjugação? Conjugação do verbo ler no futuro do subjuntivo. Vamos lá? Que eu leia, que tu leias, que ele leia, que nós leiamos, que vós leiais, que eles leiam, tá bom? Essa é a conjugação do verbo ler no futuro do subjuntivo, tá bom, gente? Volta aqui para mim. Aprendemos sobre o presente agora no tempo do modo subjuntivo e vamos em seguida para o pretérito, tá bom? E o pretérito seria o pretérito imperfeito do subjuntivo. Coloca aqui na tela para vocês, para a gente conjugar. O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele exprime um verbo no passado dependente de uma ação também já passada. Exemplo, se eles lessem, estariam informados. Então, vamos lá para a conjugação do verbo ler no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu lesse, se tu lesses, se ele lesse, se nós lêssemos, se vós lesseis, se eles lessem. Tá bom, gente? Volta aqui para mim. Ou seja,
esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá bom? Passando o presente e o pretérito, chegamos no futuro, tá bom? Coloco aqui na tela para vocês. O futuro do subjuntivo. Ele exprime uma ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura, tá bom? Exemplo, quando eles lerem, ficaram informados, tá bom? Quando eles lerem, ficaram informados, tá bom? Ou seja, exprime uma ação que irá se realizar dependendo de outra ação futura. Ou seja, eles só ficarão informados se lerem, tá bom? Então, qual seria a conjugação do verbo ler no futuro do subjuntivo, professor? Vamos lá? Quando eu ler, quando tu leres, quando ele lê, quando nós lermos, quando vós lerdes e quando eles lerem. Ou seja, essa é a conjugação do verbo ler no futuro do subjuntivo. Bota aqui para mim. Ou seja, estamos já aprofundando, né, nosso conteúdo. Aprendendo isso no modo subjuntivo e no modo indicativo, chegou a hora do modo imperativo, tá bom? Ou seja, só para lembrar, o modo imperativo ele se apresenta apenas no presente e pode ser afirmativo ou negativo. Lembrando que imperativo é ordem, né? Ordem ou pedido. Coloco aqui na tela para vocês. Modo imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo expressa uma ordem na forma positiva, tá bom? Lembra que eu falei agora há pouco. Modo imperativo significa ordem ou pedido. Estou cansada. Leia ele o relatório, tá bom? Ou seja, eu estou expressando aqui uma ordem. Leia ele o relatório. Ou seja, a conjugação do verbo ler no imperativo afirmativo é da seguinte forma, gente. Lê tu, leia você, leiamos nós, leide vós e leiam vocês. Tá certo, gente? Depois disso, depois do modo imperativo afirmativo, temos o modo imperativo negativo, tá bom? Que aqui o imperativo negativo expressa uma ordem na forma negativa. Um exemplo, precisamos de uma apresentação natural. Não leia ele o trabalho. Ou seja, uma ordem de forma negativa. Não leia. Quando eu falar de uma forma positiva, será modo imperativo afirmativo. Mas aqui, de forma negativa, sempre vai ser modo imperativo negativo. E qual é a conjugação do verbo ler? Sempre vai ser o verbo ler, gente. No imperativo negativo. Vamos lá? Não leias tu, não leia você. Não leiamos nós, não leiais vós, não leiam vocês. Tá bom, gente? Volta aqui para mim. Ou seja, aprendemos também sobre os tempos no modo imperativo. Assim, fechando o nosso ciclo, né? Dos modos. Tá certo, gente? E trabalhamos todas as conjugações, tá certo? Agora, chegou a hora dos tempos simples e compostos, tá bom? Coloca aqui na tela para você. Os tempos simples e tempos compostos são forma como os verbos exprimem ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. São expressos apenas por tempos simples, mas se são expressos por uma combinação de tempos de verbo, chamamos de compostos, tá bom? Ou seja, se é para apenas um verbo, tempos simples. Com a combinação de verbos, chamamos de tempos compostos. Vamos lá? E um exemplo
Lerei o livro até que o sono chegue. Um tempo simples, né? Lerei o livro. Agora veja aqui o tempo composto. Teria lido, ou seja, dois verbos, ter e ler. Teria lido o livro, mas o sono chegou. Aí seria um tempo composto. Volta aqui para mim. Bem simples da gente ver os tempos, tá bom? Com um verbo só, tempo simples. Com dois ou mais verbos, tempos compostos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Até a nossa próxima aula de língua portuguesa, tá bom, gente? Até mais. Tchau.